Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica neste dia de hoje. E essa leitura bíblica nós vamos acompanhar durante o período, que é uma maneira da gente estar lendo a Bíblia, E eu gostaria que os irmãos estivessem me ouvindo, a Bíblia, ouvindo a Bíblia, E nós vamos estar no finalzinho orando, no nome de Jesus. Nós vamos iniciar com Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, 25 em diante. Onde diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde, a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente está nela. Sobre a terra assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, e a manhã, e o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde, a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produza as águas abundantes, répteis de almas vivente,
e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantes produziram conforme a sua espécie, e toda ave das asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi a tarde e a manhã o dia seguinte. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, e conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Hoje, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que se dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e a toda árvore em que há frutos que dê semente. Ser-vos-á alma vivente, toda a erva verde será mantida, assim o foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom, e eis que era muito bom, e foi a tarde, a manhã, o dia sexto. O versículo 2 diz assim a palavra do Senhor: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental,
e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida do meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pissom, isto é, que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom ali há o bidélio e a pedra sardônia. E o nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é o Tigre. Este é o que vai para o lado ao lado oriental da Ásia. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda a ave dos céus, e trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, e isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu, e toda o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse: Adão, esta é agora ossos dos seus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto o homem foi tomado. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Agora nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1 em diante, e o capítulo 2, versículo até 12, onde diz assim em Mateus: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, de Abraão. Abraão gerou a Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe, e a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé.
A Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e a Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, atentou-se deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que Deus deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Capítulo 2. E tendo nascido Jesus, em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta:
E tu, Belém, terra da Judéia, de modo nenhum és o menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamado secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-lhes a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo ele ouvido o rei, participaram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostando-se e adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Salmo 1, de 1 a 6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto ao seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Provérbios capítulo 1, versículo de 1 a 6. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender a palavra da prudência, para se receberem a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a iniquidade, para dar aos simples prudências e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e acrescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e a sua proposição. Amém, meus irmãos? Que essa é uma leitura que nós estamos fazendo, e eu gostaria que os irmãos estivessem acompanhando conosco para a gente estar fazendo a leitura da Bíblia. E nós vamos estar orando agora no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela palavra que foi lida. Ó Deus, que esta palavra, Senhor, ela possa entrar nos nossos corações e que nós possamos entender, ouvir e entender o que o Senhor tem falado conosco, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto em Provérbios e quanto em Salmos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Eu sou pastora Lúcia,
estou deixando aqui essa leitura bíblica aqui para você. Gostaria que você estivesse se inscrevendo no nosso canal, para que você possa estar não só ouvindo a palavra do Senhor, mas também ouvindo os devocionais que eu faço aí, né, na palavra, que eu faço aí para que nós possamos estar refletindo a palavra de Deus a cada dia, no nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço, Deus abençoe.